Olá, amados irmãos, a paz seja convosco. Eu dou início a mais um programa Jesus Vem. E o tema do nosso estudo bíblico de hoje é Seja Mais do que Vencedor. Eu gostaria de iniciar esse programa, como sempre, fazendo uma oração ao nosso grande e poderoso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, graças à Tua vontade, para estudarmos a Tua palavra. Agradecemos pelo dia que passou, por esse novo dia que se iniciou, e pedimos ao Senhor que se faça presente no meio de nós, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo fale através da minha boca. Que essa mensagem venha destruir as obras do diabo e venha nos fortalecer, que conseguimos praticá-la e assim nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer a esse estudo as pessoas que o Senhor assim desejar. Que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, seu Shamashi. Amém. Louvado seja o nosso grande e poderoso Deus de Israel e seu Filho amado, Senhor Jesus, seu Shamashi. E o tema do nosso estudo é Seja mais do que um vencedor. A primeira coisa que nós precisamos nos conscientizarmos é que cada um de nós, quando somos concebidos no ventre da nossa mãe, nós já somos vencedores. Nós vencemos a corrida da fecundação. Mas ser vencedor não é o bastante. Nós temos que sermos mais do que vencedores. Irmã Gleice, irmã Conceição Marchão, sejam muito bem-vindas em nome do Senhor Jesus. A irmã Bruna, a irmã também nos diz boa noite, paz seja convosco, excelente estudo a todos. Amém. Deus abençoe você, irmã Bruna e irmão Jonathan. Então, sermos vencedores apenas não é o suficiente. Todos nós somos vencedores como somos concebidos no ventre da nossa mãe, porque vencemos a corrida da fecundação. Mas a partir do momento em que nós nascemos e começamos a ter entendimento das coisas, o inimigo ele vem trabalhando para nos fazermos sermos derrotados. Qual é a derrota que o inimigo vem trazer a cada um de nós? Através de crenças opostas à palavra de Deus, à vontade de Deus, que tem como objetivo nos afastar de Deus e nos enfraquecer. A irmã Gleice nos diz, paz seja contigo, pastor Paulo, boa noite a todos. Amém, irmão, uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Irmã Aparecida Domingos, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos que nos assistem. Então, o inimigo, a partir do momento que nós vamos crescendo e vamos termos entendimento das coisas, ele vem de várias maneiras influenciando o ser humano para que esse ser humano venha adquirir crenças fracassadas, para que ele tenha pensamentos derrotistas, para que ele venha se limitar à sua vida e que ao mesmo tempo o afaste de Deus. Então, ser vencedor apenas não é o suficiente. Ser vencedor não é o necessário. Nós devemos sermos mais do que vencedores. Irmã Janete, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, paz seja convosco, boa noite. Amém, irmã, uma boa noite em nome do Senhor Jesus. A irmã Aparecida Domingos me diz, amém, pastor Paulo, saudações a todos os irmãos ouvintes. Amém, irmã. Deus abençoe a todos grandemente. Em nome do Senhor Jesus, seu Shamashi. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre a vitória. Romanos 8:37. Diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que significa isso? Que a partir do momento em que nós
aceitamos a Cristo, aceitamos transformar a nossa vida mediante a vontade de Deus, mediante os ensinamentos de Cristo, nós passamos a sermos mais do que vencedores. Quando nós procuramos colocarmos em prática a vontade de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado que para sermos mais do que vencedores não é apenas ingressarmos na igreja de Deus, batizarmos, não. É necessário muito mais do que isso. É necessário o nascer de novo, como disse o Senhor Jesus disse a Nicodemos: se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não poderá ver o reino de Deus, né? Nascer da água através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas do Espírito é o nascimento todo dia. É aquela luta que nós temos entre a carne e o Espírito. É a luta que nós temos diariamente para podermos fazermos a vontade de Deus. Então, não é uma coisa fácil, né? Para sermos mais do que vencedores, para estarmos em Cristo Jesus, nós precisamos estarmos lutando todos os dias, certo? Nós temos que vencer todos os dias. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, tem que matar um leão por dia? Que leão é esse? Eis que o diabo, vosso adversário, está ao vosso redor, bramando como leão, procurando alguém para devorar, né? Ou seja, nós temos que estar vencendo o diabo todos os dias, através da vigilância, da oração, através da obediência à vontade de Deus. Então, o que na verdade importa nessa vida não é o que as pessoas acham de nós. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas são movidas pela aparência. Então, aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas que habitam no mundo, você pode ser uma pessoa vencedora, mas aos olhos de Deus, você não é absolutamente nada, você é um ímpio. Por quê? Porque você se volta contra a palavra de Deus, você não faz caso de Deus. Aos olhos de Deus, você pode ser um crente, que tem o respeito de todos, mas aos olhos de Deus, ele pode dizer, eu não vos conheço. Então não é o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem é o que importa. É o que Deus vê, é o que Deus diz. É para Ele que nós vivemos. É para Ele que nós temos que preocuparmos em dar um bom testemunho. As pessoas falam assim, vou dar um bom testemunho para o meu vizinho, para não sei quem lá, para a minha família. Eu não tenho nenhuma preocupação em dar um bom testemunho para homem nenhum. A minha preocupação é dar um bom testemunho para Deus. E o bom testemunho para Deus, as minhas ações elas têm que estar baseadas dentro da verdade, dentro da justiça, dentro daquilo que está escrito. Isso que é um bom testemunho aos olhos de Deus. O problema é que todo o sistema religioso ele é egocêntrico, ele coloca o homem como centro de tudo. Se você se preocupar em dar um bom testemunho para Deus, está tudo certo. Não precisa se preocupar com mais nada, você não vai errar com o homem. Mas as pessoas estão preocupadas em dar bom testemunho para o homem. E nem tudo aquilo que o homem aprova é aprovado por Deus. Irmã Joseli, seja bem-vinda ao nosso estudo, que Deus te abençoe. Irmã, nos dias passeis contigo assistindo. Deus abençoe a todos os irmãos. Boa noite. Amém, irmã. Boa noite. Se o Senhor Jesus tivesse essa preocupação em dar um bom testemunho para o homem, ele não teria cumprido algumas profecias. Como, por exemplo, quando ele entrou lá no templo com um chicote, um alzarrogue, quer dizer, expulsou os vendilhões de lá.
Aquilo dali foi um escândalo. Ele atacou o sistema financeiro da época. Você acha que aos olhos da sociedade judaica, Jesus estava dando um bom testemunho? Claro que não. Mas aos olhos de Deus ele estava. Então o que interessa é o que está escrito. É o que Deus quer. É o que Deus acha. É o que Deus aprova. Eu não me preocupo com o que o homem pensa. Eu me preocupo com o que Deus pensa, com o que está escrito. Isso que é a minha visão principal. Se eu conseguir fazer a vontade de Deus, com certeza a vontade do homem que for agradável a Deus não será atingida. Certo? Por isso que eu aprendi a não avaliar as coisas pela aparência. A não avaliar as coisas, as pessoas, pelo que os outros me dizem. Mas eu sempre diante de todos os acontecimentos, eu sempre faço uma pergunta para mim mesmo, por quê? Né? Nós vivemos num mundo em que as pessoas são muito fingidas, manipuladoras, e as coisas não são o que parecem ser na maioria das vezes. Então eu procuro me preocupar com a justiça de Deus, com a vontade de Deus, com o meu testemunho diante de Deus. E as outras coisas são acrescentadas. Não é isso que está escrito? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós podemos perceber que com muita sutileza, o inimigo, ele colocou até dentro do ensinamento da palavra de Deus, através das religiões, o homem como o centro de todas as coisas, não Deus. O egocentrismo. As pessoas estão preocupadas com o homem, com o que o homem pensa, com o que o homem vai falar, com o que o homem vai achar. Eu prefiro preocupar com o que Deus pensa, fala e acha. Vamos aqui então ver sobre o que devemos sermos vitoriosos. Aqui no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4. Aquele João lá antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 5, versículo 4, nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, sobre o que devemos sermos vitoriosos? Sobre o mundo que se manifesta dentro de nós. Onde que o mundo se manifesta? Aqui, ó, dentro de você. Se você permitir. Se você não vigiar. Certo? A irmã Janete nos diz aqui, verdade, amém, amém, irmã. Então, a nossa luta é para vencermos o mundo. E o mundo, ele se manifesta dentro de nós. Ou não, se não permitirmos. Então, por isso que nós vemos que a influência do mundo, né, que o inimigo nos oferece, é para ela ser manifesta em nós. Lembra-se que o Senhor Jesus disse? O reino de Deus tem que nascer primeiro dentro de vós. Assim também é o mundo. O inimigo, ele trabalha para que o mundo nasça dentro de nós. Que tenhamos pensamentos mundanos, em todos os sentidos. Às vezes, quando fala pensamentos mundanos, a pessoa que tem uma mente limitada, ela só considera pensamento mundano pensamentos de moralidades sexuais, essas coisas. Não, pensamento mundano é qualquer tipo de pensamento que se opõe à palavra de Deus. Qualquer área da vida humana que se opõe à palavra de Deus é um pensamento mundano. Qualquer tipo de pensamento que se opõe à palavra de Deus. Né? Então a nossa luta, nós somos vitoriosos, é sobre o mundo. O mundo, ele quer nos dominar. O inimigo, ele poetiza o pecado. Ele inspirou uma música linda, maravilhosa, que todo mundo canta, né? Lá o pessoal, né?
Estou aqui criticando ninguém, não. Cada um faz da sua vida o que bem quiser, que eu respeito muito o direito das pessoas de fazer da sua vida o que bem quiser. Mas tem uma música aí que o Inimigo inspirou, que ela é assim: nós somos o mundo, you are the world. Né? You are the world, you are the city. Vai cantando, que teve aqueles artistas todos, né, que fizeram uma reunião, fizeram aquela música e disse que era para matar a fome na África. Matou mesmo, né? Então, assim, eu não sou o mundo. Eu não quero ser o mundo. O Senhor Jesus disse a seus discípulos: vós estáis no mundo, mas não fazei parte dele. Né? Então, não aceito isso aí. Então, nós devemos estarmos bem atentos como que Satanás ele traz a cada um de nós seus ensinamentos, através da mídia poderosa, através das canções maravilhosas, através das ideias mirabolantes. E para que ele traz esses ensinamentos? Para te fazer mais do que um vencedor? Não. Para te fazer acreditar que você é um vencedor, mas que na verdade não é. Então, no mundo que nós vivemos, porque o mundo ele se classifica em 3 formas. Primeiro, o mundo como o planeta que nós vivemos. Segundo, o mundo são as pessoas que têm uma mentalidade contrária à vontade de Deus. E terceiro, o mundo é esses ensinamentos que não provêm de Deus, mas provêm do maligno. Né? Então, nós estamos no mundo quando estamos associados com uma dessas 3 coisas. Né? O mundo, o planeta que nós vivemos, não faz problema nenhum, nós fazemos parte dele, porque foi nosso Deus que nos deu, e por isso nós devemos procurar conservá-lo, amá-lo, né? Amá-lo no sentido de não destruí-lo. Mas as demais formas do mundo, né, definições, nós devemos nos opor a elas. E nós devemos lembrarmos que a partir do momento em que somos mais do que vencedores, nós não nos associamos com as trevas. Nós não nos associamos com o fracassado Satanás. O fracassado não tem nada a ver com o vencedor, com mais do que um vencedor. Eu volto a repetir, ser apenas um vencedor não é o suficiente, porque todos nós nascemos vencedores quando somos concebidos no ventre da nossa mãe. Então, se nós nascemos nesse mundo, nós já somos vencedores. A questão é que todo vencedor, se ele não for direcionado, se ele não for ensinado no caminho que deve andar, como diz Provérbios 22:6, ele vai se tornar um perdedor, um fracassado. Então nós temos que deixar essa condição de sermos vencedor para sermos mais do que vencedores, ou seja, pessoas moldadas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E para que isso aconteça, para que isso seja verdade, seja possível, nós temos que nos esvaziarmos de todos os ensinamentos que existem sobre a terra, que se refere a Deus, e nos preenchermos de todo o ensinamento que está dentro da Bíblia Sagrada. Nenhuma religião ensina a verdade sobre Deus. É por isso que os religiosos me abominam, porque eu tenho a coragem de dizer isso. As pessoas querem fazer média umas com as outras, para poder ficar agradando, para poder fazer número. O único número que eu preocupo na minha vida é 70 vezes 7. Essa é a matemática que eu tenho preocupação em exercer. Agora, número de membros na igreja, número de seguidores, isso aí não, para mim, isso não tem a menor relevância. Eu posso estar falando aqui para 1000 pessoas ou para uma pessoa, é a mesma coisa.
A irmã Janete nos diz amém, a irmã Joseli também diz amém, a irmã Janete diz assim sempre foi a minha oração, amém, irmã. Irmã Gorete, seja bem-vinda ao nosso estudo, a irmã nos diz a paz seja convosco, irmãos, amém, seja muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus, Yoshua Mashiach. Se toda pessoa religiosa procurasse seguir um ensinamento de Jesus, eles deixariam de ser religiosos e procurariam seguir o que está escrito. Que ensinamento é esse? A humildade. A deixar de idolatrar a religião. Há uma hipocrisia muito grande. Eles falam, placa de igreja não salva, mas idolatra a igreja. Uma igreja chamada Igreja de Deus, para mim não significa absolutamente nada Igreja de Deus se a doutrina não estiver de acordo com a Bíblia. João capítulo 7, versículo 17, o Senhor Jesus disse, aquele que quiser fazer a vontade dele examinará a doutrina. No grego significa titaque. Se é de Deus, eu falo por mim mesmo. Então, se tiver uma doutrina que não está confirmada na Bíblia, não é a verdadeira Igreja de Deus. Então, as pessoas elas têm uma idolatria por religião, por pregadores, né? Tem muitos pregadores aí maravilhosos, que só falam coisas maravilhosas, que pegam você no colo assim, te nina dentro do evangelho, entendeu? Não te aborrece com nada. Mas quem aborrece não é o pregador, é a palavra que é aborrecida. Aquele que não aborrecer a sua própria vida por minha causa não é digno de mim. Então, nós devemos entendermos que sermos vencedores é a mesma coisa que sermos fracassados. A irmã Gleice nos diz, verdade, pastor, amém, irmã, Deus abençoe. Sermos vencedores é a mesma coisa de ser fracassado. Nós temos que ser mais do que vencedor, porque vencedor todo ser humano é. Dá para entender isso? Todo ser humano que está nessa terra, por pior caráter que seja, ele é um vencedor, porque ele nasceu, ele venceu a corrida da fecundação, ele veio a esse mundo, ele é um vencedor. Mas se o vencedor não for direcionado por Provérbios 22:6, ele vai ser um fracassado, vai ser um opositor à palavra de Deus e vai estar fazendo a vontade do maligno e não de Deus. E Satanás, ele é tão suave. Satanás, ele tem palavras tão bonitas para nós, gente. Que coisa linda. O que importa é o amor. Qualquer forma de amor vale a pena. O amor é tudo. Olha que palavras lindas que o diabo fala para a gente. Tem muita gente que embala nisso. Porque esse amor ao qual ele defende não é um amor a Deus. Esse amor ao qual ele defende é prazer. Esse amor que ele defende é o egoísmo, é o egocentrismo, é o amor ao mundo. A irmã Bruna nos diz verdade. Amém, irmã. Então nós devemos tomarmos muito cuidado. Vamos falar uma palavra bem leve, bem conhecida de todos aqui. Vamos tomar muito cuidado com as pegadinhas do diabo. Ele faz pegadinha todos os dias. Se a gente for bobo, a gente vai cair nelas. Certo? Agora, que pensamento o servo de Deus deve ter? Todo servo de Deus deve ter. Está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Palavra muito bonita essa. Pena que muitos ficam só na palavra. Bonito se repetir, põe camiseta, põe no carro, no adesivo no carro. Onde que mais ganha para fazer quadro, pôr na parede? Bonito isso tudo.
Mas nada disso interessa. Interessa se isso é vida dentro de você. Interessa se isso é verdade. Você acredita nisso mesmo nas últimas consequências. Entende? É isso que faz o inimigo tremer. Não é o que você repete, o que você fala, mas é o que você verdadeiramente crê. Muitos crentes, eles, sabe, eu vejo certos comportamentos crentes que eu fico pensando, meu Deus, sabe? Às vezes a pessoa vê uma macumba, vê um tem qualquer, fica repetindo um monte de coisa, sabe? E essas porcarias, essas lixaiadas, tudo isso tudo é lixo. Isso é produto de SLU, aqui é SLU que chama a empresa de lixo. Cada estado, cada cidade deve ser um nome diferente. Pessoas ficam amedrontadas, quando eu falo que é o diabo, já fica, parece que o Deus dela não é suficiente. Que Deus não é suficiente, que Deus sabe. É uma falta de raciocínio muito grande. E é isso que leva o fracasso humano, né? Essas crenças limitantes que o inimigo coloca. O poder do mal, preste atenção, irmãos. O poder do mal não está no que você diz, mas no que você acredita. Entende? Ontem eu estava voltando da igreja, estava no Uber junto com a irmã Lúcia, a irmã Marisa. Nós estávamos conversando sobre velório, negócio assim, né, de morte, todas essas coisas, né? Um assunto que um monte de gente tem medo de conversar. Aí eu peguei e falei com a irmã Maria, eu brinquei com ela, falei, irmã Marisa, ó, se eu morrer esses dias aí, você lá no meu velório, no culto lá, antes de fechar o caixão, você fala pro povo assim, ó, dentro de alguns minutos, o nosso querido pastor vai descer nas profundezas do inferno. Vai todo mundo endoidar. Por quê? Porque a crença limitante das pessoas é que o inferno é o lugar onde as pessoas vão estar lá queimando, sendo torturada pelos demônios, sendo que a palavra de Deus, isso aqui, ó, o inferno só é sepultura. Inferno é sepultura. Entende? Então, as pessoas elas dão uma amplitude muito maior para o mal do que para o bem. Sabe? Elas se escandalizam com um monte de besteira. A gente devia escandalizar com a própria ignorância. É com a preguiça de estudar o evangelho. Isso que devia ser motivo de escândalo. Sabe? E eu fico vendo que é nisso que o inimigo ele nada de braçada. Né? Irmã Miriam, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, paz seja convosco, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Um abraço, pastor Paulo. Amém, irmão, um abraço também, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A irmã Joselina nos diz exatamente, pastor, amém. A irmã Janete, a irmã Miriam diz verdade, amém. A irmã Janete diz, prefere dar poder ao diabo e agir contra elas mesmo através do medo. Que crê realmente em Deus. É isso mesmo, irmãos. Que crê realmente em Deus. Isso aí, a irmã Janete falou isso mesmo. O que vocês todos estão falando está correto. Entende? Então as pessoas se escandalizam, porque a hipocrisia, ela está generalizada. Entendeu? Eu me lembro muito bem, quando meu pai faleceu, o velório estava lotado de gente. Aí eu peguei e falei assim, eu quero dar uma palavra, que eu preguei Eclesiastes capítulo 9. Quando eu abri a Bíblia, eu vi um monte de gente saindo para fora ali do local do velório, ficar lá do lado de fora, e ficou muita gente do lado de dentro, né? Aí tá, passou uns anos, minha mãe morreu, aí no dia do velório da minha mãe, uma pessoa chegou para mim e falou assim,
Você não vai falar uma palavra para mim, para a gente. Não foi tão bonita aquelas palavras que você falou no dia que seu pai morreu. Eu falei, vocês estão querendo uma palavra? Falou, estão querendo. Eu peguei e falei, pois palavra nenhuma eu vos direi. Se vocês querem uma palavra, olha o testemunho de vida que ela deu, que ela foi uma serva de Deus fiel até o fim da vida. E não falei. Eu vi um monte de gente rindo lá, estava todo mundo como se tivesse uma festa, sabe? Todo mundo não, uma grande parte. Eu falei, não vou lançar pérolas aos porcos, nem dar o que é santo aos cães. E não falei. Isso aí é outra coisa que eu acho uma perca de tempo enorme. Se me pedir que aquilo que eu tiver fazer, eu faço. Mas não que eu acho que isso tenha nenhuma importância, nenhuma relevância. É pregar em velório. Não vejo relevância nenhuma nisso. Nenhuma. Né? Então, as pessoas elas se cercam de crenças limitantes, elas se cercam de um padrão religioso e se esquecem do principal, se esquecem do mais importante, que é fazer a vontade de Deus, que é obedecer o que está escrito. Eu posso estar morto dentro do caixão, pode chegar uma pessoa lá e me amaldiçoar, falar o que for, quando que não vai ter nenhuma interferência na minha vida não, que eu não vou ter vida nenhuma, mas no processo dali para frente. O dia que o fôlego de vida acabou e o espírito voltou a Deus, está consumado, não tem nada que muda. A não ser que alguém ore por mim e Deus queira me ressuscitar, eu vou ter uma continuidade. Mas fora isso, não tem nada. Não tem nada que se faça. Entende? Então o sistema religioso criou toda essa crendice satânica para prender pessoas dentro do jogo de Satanás. Aí depois, ó, sua mãe, seu pai, seu marido, seja lá quem for, mandou uma mensagem para você. Que nada, é o anjo caído que está lá fingindo de bobo, para você cair, fazer você mais bobo ainda. Irmã Miriam nos diz, verdade, quem está morto não sabe mais nada, temos que fazer alguma coisa com vida, exatamente. A partir do momento que está consumado, acabou. Acabou. Tá? Você não vai lá para o inferno queimar em lugar nenhum, você não vai para o céu, coisa nenhuma. Você vai estar dormindo até a volta do Senhor Jesus para ser ressuscitado e fazer parte da primeira ou da segunda ressurreição. Então, o verdadeiro evangelho, ele deve ser ministrado não para que as pessoas venham gostar ou não gostar, mas para que se cumpra a palavra de Deus, que ele tem que ser pregado a toda criatura. Irmão José Aparecido de Brito, seja bem-vindo ao nosso estudo. Que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Vamos ver agora, para sermos mais do que vencedores, o que devemos ter. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. O irmão José Aparecido de Brito nos diz, paz seja contigo, pastor Paulo, estou na escuta do estudo, saudações para todos os irmãos em Cristo e ouvintes da live. Amém, meu querido, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A irmã Janete diz, digo aos irmãos para pesquisarem sobre a origem do velório e verão que velar defunto é coisa inútil. Eu nunca gostei de ir em velório. Depois que Jesus me trouxe à igreja, nunca mais fui em nenhum. E já morreu nesses 9 anos de igreja 4 entes queridos. Irmã, às vezes a gente vai por consideração, né, a quem está vivo. Mas pelo morto em si não vai fazer a menor relevância. Eu acredito que muitos vivos dali também não fazem nenhuma diferença, sabe? Eu não me lembro, nesses anos todos de vida, um velório que eu tenha ido que houve respeito para com o morto e para com a família do morto. Não me lembro. Não me lembro nenhum. Então, a gente tem que nos livrar dessas crenças limitantes, né?
Eu não acho errado você ir lá dar uma palavra à pessoa que sofre, né? Mas ali fazer um culto, eu não acho que, eu não vejo isso na Bíblia. A questão de velar o corpo, como a irmã está falando, se pesquisar isso é coisa de pagão. Os judeus, né, o povo de Deus não tinha esse costume de velar o corpo, né? Eu me lembro muito bem, a minha mãe, ela era da igreja, né? Graças ao Senhor, ela foi firme até o fim. Mas eu me lembro uma vez, muito bem na noite do velório dela. Era por volta de 2h30, quase 3 da manhã. Eu estava lá dentro da capela, o caixão no meio, eu sentado de um lado e um amigo da família do outro lado. E ele estava assim, ó. Eu olhei para ele e falei assim, ô Geraldo, eu chamo mais Geraldo. Ele, o que foi? Falei com ele, cara, eu tô pensando aqui. Ele falou, o que foi, Paulo? Eu falei assim, que coisa mais ridícula é isso aqui que nós estamos fazendo aqui. Mas que é isso que você está falando? Eu falei, minha mãe está morta aí dentro desse caixão. Isso nem é ela, isso é só a carcaça dela, porque o espírito já voltou para Deus, como a Bíblia diz. Você está aí quase morrendo em cima do caixão também, ó, pescando igual doido aí com sono. Eu tô aqui também com sono e tudo, e a gente tá aqui nessa coisa mais sem sentido isso aqui, cara. Foi nesse dia que me despertou tudo isso, sabe? Eu falei, isso aqui não tem lógica nenhuma diante de Deus. Puxa, o que eu tô fazendo aqui? Porque teve uns parentes meus que tinham ido embora para casa. Eu me arrependi de não ter ido, né? O que nos Estados Unidos me informaram que é assim, eles colocam o corpo lá, fecham o local, vão embora, e no outro dia de manhã eles pegam e... não sei se é verdade, me informaram que é assim. E eu falei, isso aqui é uma coisa totalmente sem sentido. Eu lembro que eu falei mesmo, essa aí não é minha mãe, essa é a carcaça dela que ficou. Porque o espírito já voltou para Deus para ser devolvido na ressurreição do justo. Né? Ah, não fale isso não e tal e tal. Então, se as pessoas, quando elas estão presas pela religião, né, eles idolatram tudo. E não é por mal, é por falta de conhecimento. E o pior é que eles não querem conhecer a verdade, muitos não querem. A irmã Janete diz, a existência do velório se deu porque as pessoas morriam e eram enterradas vivas. E aí eles resolveram deixar o defunto por 24 horas sem enterrar. E nisso, por não haver luz elétrica, colocavam velas. Aí, olha que interessante, né? Tudo a ver com o que a irmã está dizendo. Tem uma lógica grande, né? Mas aí eu que vou fazer o acréscimo aqui, né? Aí o que aconteceu? Os religiosos pegaram que dali, pegaram uma oportunidade, né? Para poder arrebanhar para o rebanho, né? Talvez antigamente as pessoas, quando o amor não tinha se esfriado de quase todo, porque hoje já aconteceu isso, viu, irmão? Isso não vai acontecer, não, que o amor vai se esfriar de quase, já se esfriou de quase todos. Se você consegue ainda amar, você está entre os quase que não esfriou. Mas isso já estamos vivendo essa época. A irmã Bruna diz, por isso eu nunca aceitei ir em velórios, né? Ô irmã, às vezes é necessário, né? Às vezes, eu não sei, há casos e casos, né? Mas é uma questão muito difícil. Vocês veem quando que o inimigo ele enraiza as coisas de uma certa forma, que as coisas é muito complicada, né? Então, eu vejo que se você não tiver a sua estrutura dentro da palavra de Deus, você vai se confundir muito, tá? A irmã Bruno diz, o único que eu fui do meu falecido avô e da minha falecida avó, porém não aguentei ficar até o final. Não me sinto bem, o pior é ver as pessoas como se tivessem uma festa. E acabei de falar, né? É isso que me revolta também, mano. A gente vê, tinha uma vizinha minha que ela me viu crescer. Era uma senhora.
Ela me viu crescer, me viu casar, tudo, desde criança. E quando ela faleceu, eu fui com a Nilda, minha esposa, no velório dela. Eu me senti mal porque eu vi que a única pessoa que estava chorando por ela foi o filho, a filha e eu. Só nós três. O resto eu vi tudo rindo, como a irmã definiu, como se tivesse uma festa, né? Isso é uma grande hipocrisia, né? A irmã Bruna disse, sim, pastor, é verdade, concordo plenamente. A irmã Janete diz, não quero velório quando eu morrer, já avisei aqui. Não, eu também não, se quiser já pode guardar lá dentro da onde que for, do inferno lá, já direitinho, tá tudo tranquilo, né? Ó, o pastor falando que vai para o inferno, quem não vai, né? Sepultura. Irmã Ivete, seja bem-vinda ao nosso estudo, que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Agora, para sermos mais do que vencedores, o que devemos ter? 1 Coríntios 2,16. Vamos ver aqui. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós devemos ter a mente de Cristo para sermos mais do que vencedores. E a mente de Cristo não é uma mente de tolo. A mente de Cristo é uma mente de mais do que vencedor. Se nós, quando estamos em Cristo, somos mais do que vencedores, eu posso dizer que Cristo foi ultra vencedor. Porque ele venceu a morte. Ele venceu o diabo por mais de uma vez. Ele venceu tudo que existe ruim nesse mundo. Então nós temos que termos a mente de Cristo. A irmã Janete diz, nesse dia de luto é o dia que mais a hipocrisia reina. É verdade, nós vemos casos aí de em velório haver briga de familiares por causa de herança, né? A irmã Goré nos diz, eu não acho errado uma palavra de conforto às pessoas da família da pessoa falecida. Não é errado não, irmã Gorete, não é isso que eu estou dizendo, certo? O que eu estou dizendo é que o velório em si ele não é bíblico. E que muitas pessoas se comportam no velório como se tivesse numa fé. Eu vou falar uma coisa para você, eu nunca esqueci. Tinha um tio meu que ele morava com a gente. Eu era menino, morava eu, meu pai, minha mãe e esse meu tio. Ele faleceu, ele dormia no mesmo quarto que eu. A cama dele era do lado da minha. Olha, no velório dele estava a família da minha mãe toda lá. E eu fui para casa, certo? Quando eu voltei, meus primos chegaram e falaram comigo, não, Paulinho, porque lá minha família me chama de Paulinho. Eles falaram comigo, não, Paulinho, você precisa ver o que aconteceu aqui de madrugada. Eu falei, o que que houve? Achei estranho, né? Porque lá tinha lá o lugar onde o corpo ficava e tinha um quarto lá com um banheiro, tipo uma pequena cozinha lá para fazer um cemitério lá que meu tio foi enterrado, tinha assim. Ele falou assim, não, o administrador do cemitério veio cá e xingou a gente, brigou com a gente, que chamou atenção. Por quê? A gente tava jogando truco aqui, ele mandou a gente, não é possível a bagunça que vocês fizeram. Eu falei, vocês são uns lixos. Eu falei, pelo amor de Deus. Vocês não respeitam nem um tio morto aqui, vocês jogando truco nisso aqui. Entendeu, irmã? É isso que eu condeno. Certo? Mas dar uma palavra de conforto às pessoas da família, lógico que nós devemos dar. Com certeza. Isso é até humanidade. O que eu condeno é o comportamento que as pessoas têm. Como as irmãs estão falando, é verdade, a hipocrisia. Não todos, mas uma grande parte é hipocrisia. Ficam rindo. Tinha um irmão nosso da igreja que ele faleceu. Eu fui ao velório dele. Fui eu, a irmã Ivete, irmão Robson. Eu me lembro que eu estava sentado, chorando por causa do irmão, um irmão muito querido nosso. E do meu lado tinha dois familiares dele contando caso e rindo. Essas coisas me revoltam muito. Eu acho assim, se você não está sentindo a dor, a perda da pessoa, então não vai, fica em casa. Porque todo lugar tem um comportamento que deve ser seguido.
certo? É uma coisa de respeito. Até os mortos nós temos que respeitá-los. Respeitar as pessoas que verdadeiramente sentem a dor daquele que morreu, né? Então, você acha que se vou ir para um velório para fazer gracinha, para ficar rindo, contando piada, que eu já vi muitos, então não vá. Fique em casa. Oh, quanto tempo eu não te vejo, sorri, abraça aí, menina, como é que você tá? E não sei o que lá, pelo amor de Deus, né? Agora ir lá dar uma palavra de conforto à pessoa da família, isso, lógico, não há problema nenhum, né? As pessoas, pelo contrário, a gente tem que procurar confortar mesmo, né? As pessoas que realmente sentem a dor da perda, não é? Então, para sermos mais do que vencedores, nós devemos termos a mente de Cristo. Entende? Nós devemos termos a mente de Cristo. Ainda falando sobre essa questão do velório, eu penso assim: se o seu posicionamento de vida não serviu para falar alguma coisa para as pessoas, não interessa o que vai falar num dia do seu velório, alguém abrir a Bíblia e começar a falar, isso não vai fazer a menor diferença, sabe? O importante é qual que foi o legado que você deixou, qual que foi a diferença que você fez, qual foi o seu posicionamento mediante a Deus, sabe? Qual que foi o testemunho que você deixou para Deus? É isso que interessa. Eu volto a repetir, mesmo que muitos não gostem. Vamos tirar o homem do centro das coisas e colocar Deus. Vamos repudiar o egocentrismo. Vamos colocar Deus como centro de todas as coisas. Nos preocupar com o que Deus quer, com o que Deus pensa, com o que Deus espera de nós. A irmã Janete nos diz, é isso mesmo. Amém, irmã. Irmão Matias, seja bem-vindo ao nosso estudo, que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Então, quando nós temos a mente de Cristo, nós temos uma mente estruturada dentro da palavra de Deus. Nós não temos uma mente fraca, que vamos nos deixar atingir por qualquer coisa. Nós vamos ter a capacidade de passar por situações adversas sobre o conforto de Deus, o consolo que Deus nos dá, né? A irmã Bruna nos diz, verdade, isso que devemos dar mais importância em deixar. Amém, irmã. Né? Nós temos que entender o seguinte, que o que deve ser o centro da nossa visão é Deus, certo? É Deus. É para Ele que vivemos, é por Ele que fazemos todas as coisas. Ele deve ser o nosso respirar, o nosso viver, o nosso morrer. Nós devemos viver para Ele e morrermos por Ele. E quando nós falamos em Deus, primeiro nós temos que ir a Jesus. Ninguém vê ao Pai senão por mim. O irmão Matias nos diz amém, paz seja convosco, irmãos. Amém, seja muito bem-vindo, irmão, em nome do Senhor Jesus. Então é importante nós entendermos isso. Enquanto o homem for o centro da nossa preocupação, nós vamos sempre fracassar, tá? Você ficar preocupando dar bom testemunho para homens, dar bom testemunho para o pessoal da sua escola, para o seu vizinho, para o seu chefe, para os seus colegas de faculdade, para quem mais, sua família, seja lá quem for, você vai fracassar. Preocupe em dar um bom testemunho para Deus. Porque se as pessoas que são de Deus, elas enxergarão o seu bom testemunho. As que não são de Deus vão te odiar. E é assim que funciona. Certo? Como disse, ó, tudo que eu estou falando, eu quero que se alguém não concorda, me refuta dentro da palavra de Deus. Como nós citamos aqui, né, que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 1,10, se eu procurasse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Gálatas 1,10, né? Mas não quer dizer que também que você não tem um homem como centro, você não está preocupado em agradar ao homem, você precisa ser grosseiro com os homens. Você
precisa tratar as pessoas com arrogância e estupidez. Não é nada disso. Não vamos embolar as coisas, né? Mas o que nós devemos nos preocupar é com Deus. Deus é o centro de tudo. Jesus e o Pai. A irmã Janela nos diz verdade. Amém, irmão. Vamos ver aqui o que um vencedor nunca deve se esquecer. Né? Nunca deve se esquecer. Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós nunca devemos esquecer disso, que a vitória vem do Senhor. E se a vitória vem do Senhor, quando o Senhor nos dá a vitória, ninguém pode nos tomá-la. Você entendeu isso? A única pessoa que pode fazer você perder a vitória que o Senhor te dá é você mesmo. É o único que tem autoridade para tirar a sua vitória. É você, eu. O seu egocentrismo. O falso Deus eu. Quando você se colocar acima de tudo, como centro, você abre mão da sua vitória. Mas se Cristo for o centro, né? Cristocêntrico, Cristo é o centro. Ninguém vai te tomar sua vitória. Não tem trabalho de macumba, magia negra, não tem ameaça, não tem absolutamente nada que vai tomar sua vitória. Porque ela foi dada pelo Senhor. E quando a vitória é dada pelo Senhor, só você a perde. E sabe de que forma que você a perde? É através de atitude você diz para o seu pai: Pai, toma de volta, porque eu não mereço mais. Ou porque eu não quero, mas merecer nós nunca merecemos, né? Eu quero repetir uma coisa que eu já tenho falado em estudos anteriores, que eu gostaria que os irmãos não se esquecessem. Você que é pai e que é mãe, tá? Se você tem um filho pequeno, por exemplo, se seu filho erra, você permite que um estranho venha corrigir seu filho? Você permite que o seu inimigo venha corrigir seu filho? Que venha colocar de castigo ou alguma coisa? Claro que não. Se nós somos filhos de Deus, a única pessoa que pode tocar em nós é o Pai. O Pai não deixa que ninguém corrija seus filhos. O diabo não pode tocar no Filho de Deus. Então, quem vai nos corrigir é o Pai. Entenda isso. Se nós somos mais do que vencedores, nenhum derrotado vai encostar o dedo em nós. Agora, a exceção, sim, a Bíblia mostra uma exceção. O caso de Jó foi uma exceção. Mas isso não é uma regra. A irmã Bruno diz: verdade, pastor. O pai pode entregar alguém para o inimigo? Claro. A partir do momento em que a pessoa, pelo seu livre-arbítrio, fala: eu te odeio. E ela então vai para o lado do inimigo. Deus não pode pedir isso. Ele respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. Então você pode ver que toda a direção da nossa vida, seja agora ou seja na ressurreição, ela depende exclusivamente de cada um de nós. E se nós formos mais do que vencedores, porque o vencedor só vence as coisas desse mundo. O vencedor não tem vitória espiritual. O mais do que vencedor, ele tem vitórias espirituais e vitórias físicas, vamos dizer assim, né? Porque ele é mais do que vencedor. Ele tem a mente de Cristo. Ele não coloca as coisas acima das pessoas. Ele não se magoa com palavra de derrotado.
Ele não se importa com ofensas, com agressão. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe onde está estruturada a sua vida. Se tem uma coisa que o fracassado odeia, é ver uma pessoa vencendo em Cristo Jesus. Odeia, incomoda. Sabe? Ele vai lá cutucar, vai provocar, vai falar mal, vai tudo. Porque isso incomoda só fracassado. Se você é uma pessoa vencedora em Cristo Jesus, a vitória do outro te alegra, não te incomoda. Seja de quem for. Se é uma vitória aprovada por Deus, que tem aprovação da palavra de Deus, te alegra. Irmã Júlia Castro, seja bem-vinda ao nosso estudo, que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Então a mente de Cristo é uma mente impenetrável para o mal. Você já viu Satanás conseguir dominar a mente de Cristo? E aquele fracassado tentou fazer isso durante 40 dias e 40 noites no deserto e não conseguiu. Se você tem a mente de Cristo, a sua mente não vai ser dominada pelo diabo, mas vai ser conduzida pela palavra de Deus. Você não vai ter medo de falar a verdade, de viver a verdade, mas vai procurar em Deus a sabedoria para fazer isso. Nós vamos seguir as regras, as diretrizes que a palavra de Deus nos dá, que há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo para falar, há tempo para calar, há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Nós vamos saber o tempo certo de todas as coisas, o time. É importante, nós sabemos o time de todas as coisas. Uma palavra certa, empregada na hora certa, ela produz uma grande vitória, uma grande bênção. Uma palavra certa, empregada na hora errada, ela pode causar muita confusão. Então nós temos que buscarmos a sabedoria de Deus para sermos mais do que vencedores. O irmão José Aparecido de Bíblia nos diz: glória ao eterno Deus sempre. Louvado seja o nosso grande e poderoso Deus de Israel, seu Filho Jesus, seu Mashiach, o amado Senhor e Salvador. Agora, o servo de Deus nunca deve esquecer disso, que a vitória vem do Senhor. Em tudo aquilo que você for vitorioso, lembre-se de agradecer ao Senhor. Se você for falar alguma coisa, fala, graças a Deus eu consegui isso. Vamos exaltar o Senhor com humildade. Então, a mente de Cristo, ela não era dominada pelo inimigo. Assim, a mente dos mais do que vencedores também não deve ser. E quem que autoriza o inimigo a dominar a sua mente? A vossa excelência, vós mesmo. Né? Então, para isso é necessário ter um preparo. Qual que é o preparo? O estudo sistemático da palavra de Deus, a oração e crer na verdade. Crer de verdade na verdade. Porque tem pessoas que creem de mentira. Crer de mentira é só quando confessa, mas na hora que é colocada à prova, fracassa. Né? Então, nós devemos crermos verdadeiramente no que diz a palavra de Deus. Estarmos muito atentos, atento é vigilante, porque o inimigo sempre vai estar criando a situação para nos enfraquecer, para nos levar para o mundo.
O mundão velho sem porteira. É? Agora vamos ver aqui. No que acredita aquele que é mais do que vencedor, quando seus inimigos se levantam contra ele? Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, diz assim: pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Gente, eu sempre digo, você já deve ter me ouvido falar aqui várias vezes, que os meus inimigos, as pessoas que me odeiam, e pode ter certeza que existem muitas, são as pessoas que mais me promovem na vida. Os meus inimigos são aqueles que me desafiam a ser melhor do que eu mesmo. Os meus inimigos é que me incentivam a viver a palavra de Deus. Não são meus amigos, porque os meus amigos são muito bacanas. Eles são muito bonzinhos comigo. Eles não me estimulam a viver a palavra de Deus. Mas os meus inimigos não. Os meus inimigos me fazem raiva, então tem que ter domínio próprio. Eles me desafiam a viver a palavra de Deus. Eles me provocam, eles tentam me prejudicar. Sabe? Então ele me desafia a ser um cristão a cada dia. A cada dia eles me desafiam a ser um cristão. Eu peço a Deus, às vezes na minha oração, para que os meus inimigos carnais de hoje venham a ser os meus irmãos de amanhã. É. Porque os meus inimigos me fazem um bem muito grande quando eles querem me fazer o mal. Eles me desafiam. Eles tentam... Eles me levam a uma reflexão, um desafio, falar assim, quem que vai vencer? Cristo ou Satanás na sua vida? Vamos ver quem que você serve. É? Meus amigos, não. Meus irmãos da igreja, não. Meus irmãos, tudo gente boa, tranquilo. Eles me tratam bem, com respeito. Eles sabem. Estou falando que deve mudar não, viu, gente? Vamos continuar assim. Mas eu digo assim, mas a gente fica... Eu também faço isso com os irmãos, eu deixo todo mundo na visão, com todos nós deixamos uns aos outros, porque procuramos viver o evangelho. Mas meus inimigos não. Meus inimigos, eles me desafiam. Por isso que temos que orar por ele, que me faz bem. Tá rindo, né, irmã Janete? Não é fácil, não. Né? É eles que nos chamam para o evangelho. Ô, crentinho de nada, quer ver se você é mesmo. É assim que funciona. Então, eu digo a vocês, não odeiem os vossos inimigos. Ore por eles. Porque eles é que chamam você para correr todo dia. Entende? É ele que coloca a sua fé à prova. Agora, nós temos os inimigos espirituais. Aí é contra esses que o Senhor sai para pelejar. Né? Porque os nossos inimigos carnais, nós é que temos que lidar com eles, conforme Cristo ensinou. Mas os inimigos espirituais, certa vez Jesus falou sobre isso com Pedro. Pedro, ainda hoje Satanás pediu para vos peneirar como a eira como cominho na eira, uma coisa assim. E eu orei ao Pai para que sua fé não desfaleça. Aí, tá vendo? Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. O Senhor Jesus, ele representa o Pai. Ele não é Deus. Ele é o representante máximo de Deus entre o homem. Né? Então, quando ele viu que Pedro ia sofrer um ataque espiritual, ele clamou ao Pai, ele rogou ao Pai para que Pedro não desfalecesse. Né? Então, nós temos que entender essa questão de inimigos seguinte. Nós temos duas classes de inimigos. Inimigos carnais e os inimigos espirituais. Os inimigos carnais nós devemos
temos gratidão a eles, porque eles que nos desafiam para sermos servos de Deus. Nossos amigos só nos deixam na zona de conforto. Nós devemos orar pelos nossos inimigos carnais, para que eles possam ser nossos irmãos de amanhã. Se os nossos inimigos carnais nos chamam de hipócrita, de falso, e a gente guardar rancor, ressentimento, alguma coisa que eles nos fazem, eles estão certos, eles estão errados? Não estão. Você não é servo de Deus coisa nenhuma, eles estão certos. Agora, os inimigos espirituais, não, o tratamento tem que ser todo diferente, certo? Porque nós não temos que ter associação com anjo caído, esse bando de vagabundo, não. Mas o nosso inimigo carnal, não, Jesus morreu por eles. Mas Jesus não morreu por demônio, certo? A irmã Janete nos diz, um ataque de tão grande força que o levaria a desfalecer. Está falando aí de Pedro, né? É verdade. Mas aí que entra, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Isso se você estiver lutando sistematicamente em fazer a vontade de Deus. Por isso que essa batalha espiritual, essa guerra entre o bem e o mal, ela é extensa, né? Então, nesse dia que já se iniciou, hoje à noite ou amanhã, sei lá, se um inimigo seu te provocar, te magoar, te chatear, fala com você assim, obrigado, ô Senhor, abençoa a vida dele, porque está me desafiando a me provar se eu sou seu servo ou não. Entende? E aí o seu reagir, se você tem a mente de Cristo, você vai reagir como o quê? Como Cristo reagiu. É fácil? Não é muito difícil. Deus não pede nada fácil para nós. É muito difícil entrar no reino de Deus. Sabia? Se é com dificuldade que o justo será salvo, que será do ímpio e o pecador. Então, vamos amar nossos inimigos, orar por eles. Amar não é ficar com bajulação, apoiando coisa errada que eles fazem, não. Mas é se não desejar o mal a eles, certo? A Bíblia diz que nós vencemos o mal com o bem. É com o bem que nós vencemos o mal. Agora, o que Deus faz a um mais do que vencedor em Cristo Jesus? Então, quando você verdadeiramente consegue ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, o que Deus faz por você? Está escrito em Salmos, capítulo 91, no versículo 7, que nos diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Vou falar uma coisa para você, irmão, irmã. Tenho total e absoluta certeza de que durante todos esses anos de vida seu, desde que você aceitou Jesus, se batizou, até antes, não sei, mas eu tenho certeza que várias vezes essa palavra já se cumpriu na sua vida e na minha, sem que nós ficássemos sabendo. Que se levantou um exército contra nós no mundo espiritual e caíram 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas de nenhum de nós fomos atingidos, porque o Senhor lutou por nós a nossa batalha. Eu não entendo como nessa vida, principalmente se for da igreja de Deus, eu tenho que pegar mais pesado com os irmãos, porque eles têm conhecimento da palavra. Principalmente se for da igreja de Deus, eu não entendo como um crente pode viver com medo, com insegurança, com fraqueza, diante de tanta garantia que a palavra de Deus nos dá de vitória. Pelo contrário, não tem como desacreditar da vitória, gente. Não tem como. Nossa, Deus. A irmã Janete diz: Satanás odeia a humanidade, ainda mais a igreja. Se não fosse o Senhor Jesus se levantar ao nosso favor, estaríamos já destruídos. É verdade. Em vão era a nossa fé e a nossa pregação, né? Se não fosse pelo Senhor Jesus.
Então, eu vejo que quanto mais analisamos a palavra de Deus, e se cada um de nós esforçamos em servir a Deus, mesmo que você falhe, mas você tem um esforço real, porque existem pessoas que não se esforçam, ou se esforçam pouco, né? Mas se você realmente se empenha em seguir a palavra de Deus, seguir a Cristo, tudo isso vai se cumprir na sua vida. Não tem como não se cumprir. Tem como você estar num lugar que tem uma energia elétrica acesa, igual está aqui, vocês estão me vendo. Aí eu pegar um arame e enfiar dentro da tomada ali, tem como eu não levar um choque? Não tem como. É consequência. Assim, não tem como você procurar fazer a vontade de Deus e essas coisas todas que nós estamos vendo aqui não se cumprir na sua vida. Não tem como. Irmã Marcela, seja bem-vinda ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Agora, o inimigo, ele trabalha para querer nos fazer nos esquecer de todas essas garantias que o Senhor Deus nos dá. Isso tudo são garantias de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus, nós vamos ser fracassados. Nós vamos temer de tudo. Qualquer coisinha nos abala. Por quê? Porque a minha fé não está firmada na rocha, mas sobre a areia. A irmã Marcela nos diz amém, que Deus abençoe todos vocês. É você também, irmã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Agora, o que uma pessoa mais do que vencedora não deixa de fazer? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: sempre dou graças a Deus, ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, uma pessoa mais do que vencedora, o que ela não deixa de fazer é de dar graças a Deus, é de ser agradecida a Deus por tudo que Deus faz, por tudo que ela tem, pelo que ela não tem, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. As coisas ruins também nos moldam, nos trazem ensinamento, nos traz amadurecimento. Se você é mais do que vencedor, você vai acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Se você é mais do que vencedor, você vai acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. E aí você vai entender que as coisas ruins ou alguma coisa que desagradável que te aconteça faz parte do seu processo de fortalecimento espiritual que vai te levar ao reino de Deus. Isso chama maturidade. Isso chama maturidade espiritual. A irmã Joseli nos diz amém, glórias a Deus, amém, irmã. Então nós temos que saber enxergar a vida sob a visão de Deus, sobre a visão do Evangelho. Agora, vamos ver aqui contra o que... Espera, eu escrevi aqui, minha letra embolou aqui, oh meu Deus do céu. Contra o que uma pessoa mais do que vencedora ela luta. Vamos ver no livro de Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Olha só. Isso aqui é uma coisa também de pessoa sábia, tem a sabedoria de Deus.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse versículo. Primeira dela, uma pessoa mais do que vencedora, ela tem essa sabedoria, essa certeza, essa visão. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, quer dizer, não é contra o semelhante. As pessoas que nos agridem, nos ofendem, que nos faz mal, são pessoas, são os nossos inimigos, né? Que muitas pessoas fazem propositalmente, querendo o nosso mal. Outros não, outros falam coisas que não nos agradam para nos ajudar. Mas quando a gente está fracassado dentro do nosso egocentrismo, nós não conseguimos enxergar isso. E aí a gente começa a ter raivinha, começa a fazer aquela disputa tola que é manipulada pelo inimigo. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas. Por isso que a gente não deve revidar as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe que forças são essas? É o universo, né? Peça o universo para te dar força, o universo vai te dar dinheiro, o universo vai fazer isso, o universo vai fazer aquilo. O universo qual que é? Esse universo, essa força que te dá todas as coisas, são os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós não devemos pedir nada do universo, nós pedimos pedir a Deus, o Criador de todas as coisas. Tânia, seja bem-vinda, Tânia, ao nosso estudo, que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Entende? Então, quando nós fracassamos na fé, nós passamos a acreditar num monte de crença, porque Deus não é o suficiente para nós. Você vai acreditar que o universo te dá alguma coisa, que isso te dá alguma coisa, que aquilo te dá alguma coisa, quando o que nos basta é só pedir a Jesus ou pedir ao Pai. A irmã Mira nos diz, caiu a minha internet, mas que bom que voltou, irmã, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que entender isso, entende? Você vai ficar, é natural você ficar chateado, ficar com raiva, se sentir ofendido. Mas você deve dissipar aquilo. Na hora que vê aquele sentimento, você fala, eu rejeito, na sua mente, você fala com Cristo. Eu rejeito esse sentimento em nome do Senhor Jesus. Eu não quero ser assim. Eu não sou assim. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não guardo mágoa e ressentimento no meu coração. Eu estou pronto para perdoar quem me ofendeu. Nesse momento já está perdoado 70 vezes 7. É fácil? Não. Mas o evangelho é para os fortes, não é para os fracos. Assim como carregar aquela cruz foi para o forte. A Tânia nos diz, amém, gratidão, amém, Deus abençoe grandemente. A irmã Gleice também nos diz, amém. Amém, irmãos. Então, a gente tem que entender o seguinte, que aquilo que nós pedimos a Deus, nós devemos procurar oferecer ao nosso semelhante na mesma proporção. Você quer ser perdoado por Deus dos seus pecados? Claro que é, né? Ninguém não quer deixar de ser perdoado. Então você tem que perdoar na mesma proporção que você quer ser perdoado. Essa é. Não é Deus quem nos condena, não é Cristo quem nos condena. Somos nós mesmos que nos condenamos. Através da dureza do nosso coração, através do nosso egocentrismo, colocando o nosso eu como centro de todas as coisas. Isso nos faz incapazes de sermos de Cristo. Deus está dando a mínima para a religião de cada um de nós. Deus está dando a mínima para a oração que a gente faz, se a gente não procurar colocar o ensinamento da palavra dele em prática na nossa vida. Nada que a gente fizer para Deus vai ter valor algum, se a obediência não for o carro-chefe da nossa vida. A obediência é o que está escrito, não é o que o pastor fala, não é o que o padre fala, nem é que nenhum líder religioso sobre a terra fala. Por isso que eu falo para vocês,
Não acreditem no que eu falo. Confira na palavra de Deus se é verdade o que eu estou dizendo. Por isso que eu dou aqui a vocês a citação bíblica, né? Então, contra quem uma pessoa mais do que vencedor luta? Contra os espíritos e potestades que habitam nas regiões celestes. De duas formas, quer dizer, três formas. Vigiando, orando e contrariando. Tem pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas no mundo contraria a Deus. Mas nós temos que contrariar o diabo. A maioria das pessoas são desobedientes a Deus. Aquilo que é mais do que vencedor, nós temos que ser desobediente ao diabo. A maioria das pessoas entristece o coração de Deus. Mas nós não devemos entristecer o coração do diabo, porque o diabo não sente tristeza, ele não tem sentimento. Mas nós devemos contrariá-lo. Ele tem sentimentos negativos. Tristeza é sentimento de quem sente algo de bom por alguém, por isso que se sente triste, né? Você, quando gosta de alguém, você fica triste por algo de errado que acontece, algo de ruim, porque você tem um bom sentimento dentro de você. Tristeza, ela é a reflexão disso. Mas o diabo, ele não sente tristeza por nada, porque ele é um ser incapaz de ter qualquer bom sentimento. Então nós não devemos entristecer o diabo, que ele não vai ficar triste com nós, mas nós devemos contrariá-lo. Nós devemos dizer: você não é o meu Senhor, você não é o meu Deus. E como que nós dizemos isso? Através da vigilância, da oração e da contrariedade. Como que você contraria o diabo? Obedecendo a Deus. Só fazer isso. Você obedeceu a Deus, você contrariou o diabo. Você desobedece a Deus, você faz a vontade do diabo. Simples assim. Certo? Mas se Deus vê você empenhando o seu esforço em obedecer, se em algum ponto você falhar, quando o diabo vai te acusar diante de Deus, Cristo, seu advogado, vai falar: não, pai, ele se esforça em fazer a sua vontade, ela se esforça. Aí a graça completa aquilo que você não consegue. Se o diabo quiser te peneirar na eira como trigo na eira, né? Quiser te peneirar como trigo na eira, como diz Jesus, que ele queria fazer com Pedro, Jesus, ele intercedeu por Pedro, não foi? Ele também intercede por nós junto ao Pai. Mas ele tem que nos ver esforçando. Porque o nosso esforço é a nossa declaração a Deus de que nós queremos fazer a sua vontade, que nós estamos com Ele. E nós temos o melhor de todos os advogados que existem. Deus nos ofereceu o supremo do supremo do supremo do supremo do supremo. Ele ofereceu, vou falar uma linguagem bem pobre, porque ele é muito mais do que isso. Ele nos ofereceu o melhor médico dos médicos. Melhor é uma definição muito pobre ainda para Jesus. Ele sabe, falta a palavra tão grandioso que é, não dá para falar. Ele é maravilhoso, ele é estupendo, não sabe, acima de tudo. Então vamos limitar no melhor para ficar uma compreensão mais fácil. Ele nos deu o melhor médico do médico, o melhor advogado, ele nos deu o melhor professor, ele nos deu o melhor salvador. Deus ofereceu o melhor para nós em tudo, tudo. O homem que rejeitou o melhor de Deus para pegar o pior do diabo. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele trocou o melhor pelo pior. Mas nós não somos obrigados a ficar com o pior que Adão escolheu para nós. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o melhor. Nós devemos querer sempre o melhor. Eu não quero menos do que o melhor. Se a gente souber valorizar as coisas na vida, a gente não vai querer menos do que o melhor em tudo. E sabe qual que é o melhor? É o máximo do que você pode alcançar dentro do seu esforço e dentro da vontade de Deus. Isso é o melhor. Queira sempre o melhor. Não aceite nada menos que o melhor.
Nada menos que o máximo. E à medida que você vai alcançando isso, né, o máximo que você pode alcançar dentro da vontade de Deus, isso só vai ampliando. Porque através da sua maturidade, você vai aprender a lidar com coisas grandes, sem pecar contra Deus. O problema é que muitos servos de Deus não estão preparados mentalmente, espiritualmente, para lidar com coisas grandes. A irmã Janete nos diz, amém, Deus é maravilhoso. Maravilhoso também ainda é uma palavra pequena, mas é mesmo, irmã Janete. Louvado seja o Senhor. Mas, então, se você quer o melhor, você também tem que ser uma pessoa muito justa. Então você tem que falar, se eu quero o melhor de Deus, eu tenho que oferecer o melhor de mim para Deus. E o melhor de você para Deus, você vai oferecer através do seu posicionamento, mediante a vontade de Deus que está descrita dentro da sua palavra. Aí você vai arrumar muita confusão para sua vida, viu? Você vai arrumar... Olha só, as coisas que muitos pastores não gostam de pregar. Não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão entre o homem e a sua sogra, entre o pai e o filho, entre os inimigos do homem serão da sua própria casa. Nossa, é duro isso, hein? É duro ouvir isso aí. Quem que falou isso aí? Foi Jesus ou foi Satanás que falou isso aí? Foi Jesus. E quando essa divisão ocorre? Quando você tem posicionamento. É quando dentro da sua casa alguém quer fazer uma coisa que é contrária à vontade de Deus, você fala, eu não aceito. Aí causa a divisão. Agora, se você é daquelas pessoas que você prefere ter paz do que ter razão, então não dá para servir a Deus desse jeito. Agora, se dentro da sua casa, as pessoas, elas têm a mente de Cristo, quando todos procuram fazer a vontade de Deus, não vai ter problema nenhum nisso. Aí isso aí não vai se cumprir. Então é o posicionamento, mediante a vontade de Deus, é que nos diferencia dos homens com os meninos, dos fracos com os fortes, dos que servem a Deus e dos que apenas dizem servir. Nós nunca devemos procurar amar mais a ninguém do que a Cristo e a Deus. E quando você tiver esse posicionamento, você vai ser chamado de fanático. Você vai chamar de fanático religioso, de um monte de coisa. E sabe quando isso vai ter influência na sua vida? Quando você for uma pessoa que dá ouvido que o homem fala. Quando você for uma pessoa preocupada em agradar homens. Aí isso tudo vai ter peso na sua vida. Mas se Deus for o centro da sua vida, a vontade de Deus for o centro, pode falar o que for, que diferença não fará. E eu gostaria de convidar vocês para nós irmos para a última pergunta. Pastor chato esse, né? Falando umas coisas desagradáveis. Ah, que homem chato. Vamos lá, Lucas capítulo 11, versículo 34. O que uma pessoa mais do que vencedora consegue enxergar? Lucas 11, 34. Diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Então, que uma pessoa mais do que vencedora não consegue enxergar? A luz de Cristo. Né? O que uma pessoa mais do que vencedora consegue enxergar? Ela consegue. A luz de Cristo, ela vai enxergar
todas as coisas com os olhos bons. Como assim? Por exemplo, aconteceu alguma adversidade, deu uma coisa errada, isso é para o meu aprendizado. Isso aqui não deu certo, então tem que aprender a fazer a dar. Você vai aprender a transformar as coisas a seu favor. Isso é uma coisa que nós vemos aqui alguns exemplos na palavra de Deus. Quando Deus transforma o mal em bem, nós temos que saber fazer isso. Entende? Quando a pessoa vem para tentar te atingir, você não se deixar ser atingido. Por quê? Porque você não está enxergando com treva. Se os seus olhos forem maus, você vai ter raiva. É tudo aquilo que nós falamos, raiva, rancor, ressentimento, querer dar o troco, tudo. Se os seus olhos forem bons, vai ser de boa. Na hora você pode sentir a dor, do desprezo, da ofensa, da agressão, seja lá o que for. Aí você vai pegar e vai falar dentro de si mesmo, eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Se você quiser falar para a pessoa, fala, tanto faz. E você vai continuar vivendo. Vai ser como o apóstolo Paulo diz, que muitos fazem com o evangelho. Que é como aqueles que contemplam o seu rosto diante do espelho. Por um momento admira aquilo que vê e depois se sai e se esquece daquilo que viu. Nós temos que lançar as ofensas, as agressões, essas coisas, tudo no esquecimento. No mar do esquecimento do Senhor. E não ficar preocupado com o que os outros te julgam, te dizem. Agora, você tem que analisar, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa de você, é verdade. Às vezes ela está certa no que está falando. Então, gostaria de deixar para vocês essa mensagem. Seja mais do que vencedor. Seja acima da média. A média é vencedor. Todo vencedor morre como fracassado. Sabia disso? Todo vencedor morre como fracassado. Eu estou falando no sentido espiritual. Porque a mente desse mundo está tão dominada que as pessoas só enxergam a vitória se tiver dinheiro. Eles falam vencedor é a pessoa que venceu na vida, tem muitos bens, propriedades, tudo. Eu estou falando no sentido espiritual. Dinheiro é acréscimo. Então, se você viver sua vida como vencedor, você vai morrer como fracassado. Porque o vencedor é só aquele que conseguiu vir a esse mundo. Que venceu a corrida da fecundação. Esse é o vencedor. Mas se você for mais do que vencedor, você vai transformar a sua vida através da mente de Cristo, em procurar fazer a vontade de Deus. Aí sim. Aí você vai ser aquele vitorioso que vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? A irmã Miriam nos diz amém, a irmã Joseli nos diz amém. Verdade, amém, irmãos. Eu quero convidar vocês agora a fazer comigo uma oração para finalizarmos o estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e querido, Senhor Jesus, Senhor Shomachia, maravilhoso Rei, Senhor Salvador, amado e querido Senhor. Estamos aqui mais uma vez agradecidos ao Senhor por mais esse estudo, por mais essa comunhão. Que caiam por terra agora os teus inimigos, Senhor. Ó Senhor, ajude-nos a sermos mais do que vencedores, a termos uma mente igual à tua, Senhor Jesus. Que venhamos, Senhor, sabemos lidar com todas as situações na vida, como o Senhor soube lidar. O Senhor é o maior exemplo de vitória que já existiu sobre essa terra. E é o teu exemplo que queremos seguir. Que a tua paz esteja sobre cada um de nós, sobre cada família. Os que estão aqui assistindo, os que não estão, os que irão assistir, os que não irão. Aqueles que me amam, aqueles que me odeiam. Eu peço ao Senhor que meus inimigos carnais de hoje venham ser os meus irmãos de amanhã. E os meus inimigos espirituais e dos nossos irmãos também sejam todos vencidos através da nossa fé,
do nosso posicionamento, de acordo com a tua vontade, em nome do Senhor Jesus, Senhor Shomachê. Não deixe, Senhor, que nenhum dos meus irmãos que estão aqui comigo, ou que vierem assistir essa live, que venham ter pensamentos derrotados, que venham viver como vencedores, a falsa vitória que a vida aparenta, que o inimigo dá ao homem, mas que sejamos mais do que vencedores em toda a nossa maneira de viver. Não importa se o mundo nos odeia, não importa se não somos compreendidos, não importa se somos perseguidos. O que importa é o que o Senhor diz de nós, o que o Senhor vê em nós e o que o Senhor testifica em nós. Que cada um de nós sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, através do nosso culto racional, da nossa obediência ao Pai Todo-Poderoso, Deus de Israel, seu Filho Jesus, seu Shomachia. Que a tua paz, ó Senhor Jesus, esteja sobre o coração de cada um de nós. Que tenhamos uma boa noite de descanso e uma semana vitoriosa, para a honra e glória do teu nome, para a glória de Deus Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Eu venho pedir ao Senhor também, pelo Nicolas, que o Senhor o cure completamente, que o Senhor faça desaparecer completamente a infecção, a bactéria. E que, se assim for, que essa semana ele ainda possa voltar para casa e que ele tenha uma vida feliz com seus pais e que um dia conheça o Senhor e venha servir ao Senhor em espírito e em verdade. Eu peço também pela Lara, por todas as crianças que estão naquela UTI, em todos os lugares do Brasil, do mundo também. Peço pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão angustiadas, deprimidas, achando que não tem mais solução à sua vida, que querem uma nova chance, Senhor Jesus. Ó Senhor, que a tua graça possa alcançar o coração de cada uma delas. Ó Pai, fortalece a tua igreja, a igreja que tem a missão de levar o evangelho a todo o povo, tribo, língua e nação, a igreja de Deus, para que venhamos cumprir o nosso papel. Desperta em cada pastor, em cada líder, em cada irmão, o desejo, Senhor, de transpor barreiras, de enfrentar, Senhor, o que tivermos que enfrentar para cumprirmos a tua palavra. E que venhamos crer no Senhor, que sempre seremos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, a qual te pedimos, em nome do Senhor Jesus, seu Shomachia. Amém. Então, meus queridos irmãos, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês pelas suas participações, desejar uma semana feliz e uma boa noite também para você e suas famílias, e que o Senhor nos guie sob a direção do teu Santo Espírito. A irmã Gorete diz amém, irmão Matias diz amém, excelente semana a todos os irmãos. A irmã Janete diz amém, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A irmã Ivete diz amém. A irmã Joseli diz amém, que Deus abençoe a todos, ótima semana em nome de Jesus. E a irmã José Aparecido de Brito nos diz amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim nós finalizamos mais um programa Reflexão Bíblica. Não, mais um programa Jesus Vem. Em nome do Senhor Jesus, Senhor Shomachia. Que Deus abençoe grandemente a todos. A paz seja convosco. A irmã Grace nos diz amém e a irmã Conceição Machão também nos diz amém. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Que a paz seja convosco. Obrigado, viu, pela participação de vocês. A irmã Miriam e a irmã Matias nos diz amém. Amém, irmão.